Hoje nós vamos explorar um tema que impactou a história da humanidade: as pandemias. Desde a peste negra que devastou a Europa no século XIV até a Covid-19 que mudou as nossas vidas nos últimos anos, as pandemias têm moldado não apenas a saúde pública, mas também a sociedade, a economia e a cultura humana. Neste vídeo nós vamos abordar algumas das principais pandemias ao longo da história, analisando um pouco mais sobre como elas surgiram, se espalharam e quais foram as suas consequências. Nós vamos discutir um pouco sobre a gripe espanhola de 1918, sobre o HIV, sobre a SARS e sobre a gripe, H1N1, e o que nós podemos aprender sobre esses eventos. Além disso, nós falaremos sobre as lições que nós tiramos dessas crises e como elas nos ajudam a nos preparar para os desafios futuros. Então, prepare-se para uma jornada pela história e também pela ciência, onde nós vamos entender como as pandemias moldaram o mundo na qual nós vivemos hoje. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. O surgimento e a disseminação de doenças infecciosas com um potencial pandêmico, de afetar globalmente, elas ocorreram regularmente ao longo da história humana. Grandes pandemias e epidemias como a peste, a cólera, a gripe, a AIDS, o ebola e o coronavírus. Muitas doenças infecciosas que levaram a pandemias são causadas por patógenos zoonóticos que foram transmitidos aos seres humanos devido ao aumento dos contatos com animais através de atividades de criação, caça e comércio global. E vale ressaltar que nós temos uma série de vídeos falando sobre o surgimento de doenças, sobre o surgimento das doenças zoonóticas, o impacto global das doenças zoonóticas. Então depois confere esse vídeo lá que ele é bem legal. A mudança que nós passamos no comportamento humano de sermos caçadores para sermos coletores, de caçadores-coletores para sermos uma sociedade agrária, favoreceu a disseminação de doenças infecciosas na população humana. Que lembra do vídeo que nós já falamos também da live, que nós conversamos mais detalhes. Eu vou deixar indicado ela aqui também, que é bem interessante. Que a gente fala lá sobre o aumento do contato da população humana com animais, que aumenta a exposição a possíveis patógenos. Então, é disso que nós estamos falando aqui. O comércio expandido entre comunidades também aumentou as interações entre humanos e animais, e entre humanos e humanos em diversas localidades. Isso tudo facilitou a transmissão de patógenos zoonóticos. Posteriormente, cidades expandidas, territórios comerciais expandidos, viagens de longas distâncias e rápidas, bem como os efeitos sobre os ecossistemas devido ao aumento da população humana globalmente, aumentaram o surgimento e também a disseminação de doenças infecciosas, levando a maiores riscos de surtos, epidemias e até pandemias. Aqui vamos entender um pouquinho sobre os termos que a gente acabou de falar, O termo endêmico, surto, epidemia e pandemia referem-se à ocorrência de uma condição de saúde em comparação com a sua taxa prevista de disseminação, bem como a sua disseminação específica em uma área geográfica. Uma condição endêmica, ela ocorre a uma taxa de casos previsível em uma população. Já um surto corresponde a um aumento imprevisto no número de pessoas que apresentam uma determinada condição de saúde ou na ocorrência de casos em uma determinada nova área, na qual aquela doença não ocorria. Já uma epidemia é quando ele é um surto que se espalha para áreas geográficas maiores. E já uma pandemia, ela é uma epidemia que se espalhou globalmente. Uma infecção emergente, ela aparece recentemente em uma população ou ela se espalha em uma nova área geográfica quando ela encontra uma série de fatores. E a transmissão zoonótica de patógenos, que vem de animais para nós seres humanos, é um mecanismo fundamental pela qual infecções emergentes, que elas estão crescendo e se expandindo, como é o caso da dengue, por exemplo, que nós vivenciamos uma epidemia aqui no Brasil em 2024, o caso da esporotricose, que nós já temos uma live também muito legal aqui no canal, depois vocês podem conferir. São essas infecções que vêm afligindo os seres humanos ao longo da história. E a probabilidade de transmissão de patógenos entre espécies, ela foi dramaticamente aumentada com o aumento das interações com animais,
tanto por meio da caça, da pecuária, do comércio de alimentos de origem animal, dos mercados úmidos, né, que vendem a carne desses animais ou parte do corpo, e também do comércio de animais exóticos vivos, que nós já falamos lá naquela série que eu comentei para vocês, né, sobre a expansão global da zoonose. O processo de transmissão entre espécies de patógenos, né, para uma outra espécie que ela não ocorria antes, envolve normalmente 5 estágios. O patógeno normalmente ele infecta exclusivamente os animais em algumas condições naturais, que ele vai ocorrer, ele está ali presente nessa primeira condição, ele já está ali presente naquela espécie. Depois, no segundo momento, o patógeno ele evolui de modo que ele possa ser transmitido aos seres humanos, mas ele não se sustenta em uma transmissão de humano para humano. No terceiro momento, o patógeno sofre algumas mudanças no seu ciclo de transmissão secundária e ele passa a afetar, né, os humanos de forma mais intensa. Num quarto momento, a doença ela existe em animais, mas ela possui transmissões secundárias de humano para humano e ela ocorre, essas transmissões de humano para humano, sem o envolvimento de hospedeiros animais. E já num quinto momento, a doença ela passa a ocorrer exclusivamente em seres humanos. Aqui a gente veio descrevendo o processo daquela doença até ela afetar permanentemente a nós humanos. As mudanças climáticas elas influenciam a transmissão dos patógenos. Por exemplo, a dengue, a chikungunya, a zika, a encefalite japonesa, o vírus do Nilo Ocidental, a Borrelia burgdorferi, são todas doenças transmitidas por vetores. E esses vetores, eles são afetados, a sua taxa de transmissão, né, de ocorrência de reprodução, pelas mudanças climáticas, pelo aquecimento global principalmente, que é o que a gente vê principalmente no caso do Aedes aegypti com a transmissão da dengue, que a gente vê a sua dispersão global. E em breve aqui no canal nós teremos uma live, nós já temos a live aqui, falando sobre a dispersão e a história da dengue. E também um outro tipo de doença que também é afetado, né, que é transmitida pelo seu vetor, que ele pode se expandir globalmente com as mudanças climáticas, é o da febre maculosa por meio do carrapato, que nós também teremos, ou já temos uma live aqui no canal que nós vamos explorar essa doença. Além disso, a disseminação de várias doenças infecciosas, por exemplo, a tuberculose, a malária, a cólera, para áreas geográficas mais expandidas, está levantando preocupações de saúde para uma proporção significativa da população. E essas doenças, elas representam uma disseminação mais ampla como resultado da aquisição de resistência a medicamentos, uma possível tolerância do mosquito vetor transmissor de algumas doenças, né, a inseticidas, saneamento precário para várias doenças que a gente vai comentar, e o uso da terra e também o importante impacto das mudanças climáticas e o aumento na mobilidade humana das viagens, principalmente. Outro exemplo é que os surtos de cólera em regiões onde ocorrem desastres naturais, como terremotos e inundações, também foram relatados. Programas de vigilância também têm que ser implementados para controlar a disseminação desses patógenos nas regiões endêmicas para que ele não passe para regiões não endêmicas. Então, o que nós precisamos entender é que uma pandemia ela é causada por um patógeno que está, né, recém-emergente, que se espalha rapidamente entre hospedeiros humanos, que a gente chama de ingênuos, que eles não haviam sido infectados antes para aquela doença. E assim ela afeta um grande número de indivíduos globalmente. No século passado, os eventos pandêmicos mais notáveis se originaram de 3 principais patógenos: o HIV, a gripe e a SARS-CoV-2. E nós vamos entrar agora em algumas pandemias importantes da história da humanidade. Vamos começar pela peste. A peste ela é causada pelas bactérias transmitidas por pulgas, que é a Yersinia pestis, e ela é responsável por pelo menos 3 pandemias de peste humana. As principais são a praga de Justiniano, a peste negra e a terceira praga. A Yersinia pestis ela é uma bactéria Coccobacillus gram-negativa e ela tem esse formato de bastonete, né? Ela é compridinha. A Yersinia pestis ela também é uma bactéria anaeróbica facultativa, ou seja, ela pode crescer em ambientes sem oxigênio, e ela é transmitida por pulgas, principalmente as pulgas de roedores e outros mamíferos também.
As pulgas, elas adquirem essa bactéria quando elas vão sugar o sangue de um roedor que está infectado. E as bactérias vão multiplicar rapidamente dentro da pulga e bloqueiam um canal alimentar no intestino das pulgas. Então as pulgas, elas acabam transmitindo as bactérias para novos hospedeiros roedores quando ela vai regurgitar o sangue coagulado na hora que ela vai se alimentar. A peste, ela vai se manifestar de 3 formas. A peste bubônica, a peste septicêmica e a peste pneumônica, dependendo da via de infecção. A peste na forma bubônica é a forma mais comum e resulta da picada de uma pulga infectada. As manifestações clínicas incluem sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, calafrios, dor de cabeça, dores no corpo, fraqueza, vômitos e também náuseas, seguidos de linfonodos inchados e também bastante dolorosos. É provável que a forma bubônica seja fatal em 50 até 90% dos casos. Já a peste septicêmica, ela é rara, ela afeta de 10 a 25% dos casos e consiste de uma infecção progressiva da corrente sanguínea na ausência de linfadenopatia. E a taxa de mortalidade nessa forma ela é maior em pacientes, com a peste septicêmica do que naqueles com a peste bubônica. E a outra peste, a peste pneumônica, ela ocorre quando a bactéria infecta os pulmões, seja principalmente por gotículas respiratórias infecciosas ou secundariamente como uma complicação da peste bubônica. Essa forma ela é caracterizada por um início fulminante e ela é rapidamente fatal quando não tratada. E aí vamos falar um pouquinho dessas 3 pragas relacionadas à peste. A praga de Justiniano ocorreu no Egito e se espalhou por todo o Império Romano do Oriente e dos seus vizinhos. Entre os anos de 541 e 543, a praga, que é depois de Cristo, a praga matou cerca de 100 milhões de pessoas no Império Romano e especialmente na sua capital da época, Constantinopla. A estrutura altamente desenvolvida do Império Romano facilitou a propagação da praga de Justiniano ao longo das rotas comerciais e militares do Império. Em contraste, a praga não afetou outras sociedades que não tinham essas mesmas estruturas de rotas comerciais, militares, estradas, e cidades grandes que estavam fora do Império Romano. A alta mortalidade causada pela doença pode ter contribuído também para o enfraquecimento e, eventualmente, para o declínio do Império Bizantino. Após essa pandemia inicial, surtos intermitentes da peste ocorreram a cada 8 a 12 anos no Império, por cerca de 2 séculos, e depois a peste desapareceu por razões desconhecidas. A segunda pandemia da peste, a chamada peste negra, originou-se na Ásia Oriental e varreu a Ásia Central para a região da Europa por meio das rotas comerciais terrestres e marítimas da Rota da Seda medieval. A segunda pandemia da peste durou na Europa até o início do século XIX e matou cerca de 200 milhões de pessoas. Sugere-se que as bactérias podem ter persistido em reservatórios de roedores na Europa e ela foi se reemergindo periodicamente na população humana durante esse período de tempo. Outra hipótese poderia ser que os surtos da Yersinia pestis em reservatórios de roedores asiáticos foram responsáveis por novas ondas de peste chegando à Europa por meio da sua rede de comércio marítimo com a Ásia. As bactérias elas desapareceram então repentinamente da Europa e isso poderia estar possivelmente relacionado à extinção dos roedores locais nas grandes cidades. A peste negra dizimou a Europa medieval e ela teve grandes impactos no seu desenvolvimento socioeconômico, cultural, na sua religião e política. Com base na análise genômica dos genomas antigos e recentes, foi sugerido que uma onda de peste pode ter viajado da Europa para a Ásia após a ocorrência da peste negra, evento que se estabeleceu na China
e deu origem à terceira pandemia da peste. Essa última pandemia da peste originou-se em meados do século XIX na cidade de Yunnan, na China, e chegou a Cantão e se espalhou para Hong Kong. Em 1894, Alexandre Yersin descobriu que a bactéria Yersinia pestis em pacientes com peste e também em ratos mortos na região de Hong Kong. A pandemia então chegou ao Japão, Singapura, Taiwan e na Índia por meio dos navios. E nos anos seguintes, a peste tornou-se endêmica em muitos países ao redor do mundo. Desde os anos de 1990, a peste é classificada como uma doença infecciosa reemergente, ou seja, ela está ressurgindo no mundo, e essa classificação foi dada pela Organização Mundial da Saúde. Entre 2010 e 2015, o número de casos de peste foi estimado em 3.248 casos, com cerca de 584 mortes em todo o mundo, e a maioria dessas mortes ocorrendo na República Democrática do Congo, Madagascar e também no Peru. Hoje em dia, a peste deve ser considerada como uma ameaça humana negligenciada devido à sua rápida disseminação, a sua alta taxa de mortalidade sem tratamento precoce e a sua capacidade de interromper os sistemas sociais e de saúde locais. A plasticidade genética da Yersinia pestis também sugere um risco potencial para o surgimento de resistência a antibiótico nessas bactérias. Vamos entrar agora em uma outra pandemia, a cólera. A cólera é uma doença aguda, muitas vezes fatal, que ela afeta o trato gastrointestinal, causado pelo Vibrio cholera. Essa bactéria ela coloniza o intestino delgado e produz a toxina da cólera, que é responsável por uma perda rápida e maciça dos fluidos corporais, levando a desidratação, choque hipovolêmico e morte. Os seres humanos são infectados com essa bactéria por meio da água contaminada usada para beber e para preparar alimentos. A infecção é frequentemente leve ou assintomática e as bactérias são eliminadas nas fezes em 1 a 2 semanas. O Vibrio cholerae persiste indefinidamente em reservatórios aquáticos. A cólera era endêmica na Ásia até 1817, quando uma primeira pandemia se espalhou da Índia para várias outras regiões do mundo. Essa pandemia ela surgiu durante um período de crescente globalização resultante do processo tecnológico do transporte. E de fato, o advento dos navios a vapor e das ferrovias foi relacionado a uma diminuição dramática no tempo da viagem e no aumento de comércio e na facilidade de transmissão de doenças. A cólera ela não pode ser erradicada, pois ela é um habitante natural dos ecossistemas aquáticos. Em 2019, 923.037 casos e 1.911 mortes foram relatadas à Organização Mundial da Saúde em 31 países. No entanto, estima-se que a carga global da cólera é maior ainda devido à sua subnotificação. Entre 2008 e 2012, o número de casos foi mostrado para variar entre 1,3 e 4 milhões de casos por ano, com 95 mil mortes. E as mudanças ambientais e climáticas podem aumentar a distribuição geográfica da cólera. A persistência da cólera está relacionada às más condições de vida, incluindo escassez de água potável, saneamento insuficiente, habitações lotadas e falta de sistema de esgoto eficientes. O ressurgimento da doença também pode ocorrer após desastres naturais, como terremotos, que interrompem o acesso ao abastecimento de água potável. E surtos de cólera eles podem ser previstos com base no monitoramento em tempo real das regiões oceânicas, flutuações climáticas e programas de vigilância epidemiológica. A doença poderia ser prevenida por meio da implementação de medidas de saúde pública para que garantam o saneamento adequado e o abastecimento de água potável às populações. O acesso à água potável e ao saneamento estão entre as principais prioridades dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ONU. E vamos entrar um pouquinho mais na gripe. Os vírus da gripe podem ser distinguidos nos grupos A, B, C e D.
A gripe A e B são responsáveis por surtos em regiões tropicais e epidemias sazonais em regiões temperadas, enquanto que os vírus da influenza A são os únicos que têm potenciais pandêmicos. De fato, os vírus da influenza A, eles são endêmicos em várias espécies, incluindo o ser humano, aves e também em porcos. Desse modo, podem ocorrer rearranjos genéticos entre os vírus da gripe A humana e animal e conduzir a um novo subtipo de vírus que pode ser patogênico para os seres humanos. Em uma epidemia sazonal típica, o vírus da gripe causa de 3 a 5 milhões de casos de doenças graves e aproximadamente 500 mil mortes em todo o mundo. A maioria das infecções típicas pela influenza sazonal são assintomáticas, ou causam apenas uma doença leve ou clássica caracterizada por 4 ou 5 dias de febre, tosse, calafrios, dor de cabeça, dor muscular, fraqueza e às vezes sintomas do trato respiratório superior. Complicações graves podem ocorrer especialmente em lactantes, idosos e indivíduos em condições crônicas, como diabetes mellitus e doenças cardíacas e ou pulmonares. Entre as complicações mais graves da doença está a pneumonia, que pode estar associada à infecção bacteriana secundária. O tempo que o vírus da gripe começou a infectar os seres humanos ou a causar uma pandemia não pode ser determinado com precisão, mas muitos historiadores concordam que a primeira pandemia de gripe provavelmente teria ocorrido no ano de 1510. A gripe russa, que ocorreu entre 1889 e 1893, foi a primeira pandemia bem descrita de gripe. Essa pandemia foi possivelmente causada por um vírus da influenza A, o H3N8, com base em dados sorológicos e epidemiológicos dos achados das pessoas da época, de restos mortais. O vírus então se espalhou rapidamente, pois ele levou apenas 4 meses para afetar praticamente todo o planeta. O vírus pandêmico reapareceu todos os anos durante 3 anos e causou cerca de 1 milhão de mortes em todo o mundo. As doenças infecciosas emergentes, elas são uma das principais causas de ameaça à saúde pública, com potencial para causar uma pandemia quando o agente infeccioso consegue se espalhar globalmente. A primeira grande pandemia a aparecer no século XX foi a pandemia da gripe de 1918, causada pela cepa da influenza H1N1, que é caracterizada por uma alta taxa de mortalidade. A pandemia da influenza de 1918, coloquialmente conhecida como flu espanhola ou gripe espanhola, foi uma das pandemias mais devastadoras do século XX. Durante essa pandemia, foram registradas 3 ondas, sendo os primeiros casos notificados em março de 1918. A pandemia causou infecções em 1/3 da população mundial e estima-se que causou entre 50 e 100 milhões de mortes naqueles anos. O vírus foi relatado pela primeira vez em Kansas, nos Estados Unidos da América, e ele se espalhou de lá para toda a Europa e no resto do mundo por militares norte-americanos. Outra grande pandemia que foi a pandemia causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que começou no início do século XX e permaneceu sem ser detectado até 1981. A pandemia do HIV em curso, ela demonstra uma alta taxa de mortalidade e morbidade com impactos discrepantes em diferentes regiões ao redor do globo. O mais recente grande evento pandêmico é a pandemia em curso da Covid-19, causada pela Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2, a SARS-CoV-2. Segundo o painel de monitoramento da Covid-19, mais de 7 milhões de pessoas vieram a óbito desde o surgimento da Covid-19. E vale ressaltar que caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, não deixe de se inscrever que no nosso próximo vídeo nós vamos falar mais sobre a origem do HIV e da AIDS. Não deixe de conferir esse vídeo quando ele sair, então espero vocês inscritos aqui no canal. Como prevenir uma pandemia futura? As pandemias de peste e cólera foram disseminadas pela primeira vez ao longo das rotas comerciais e militares. Posteriormente, a disseminação geográfica de patógenos seguiu o movimento da população humana
por meio de viagens ferroviárias, marítimas e aéreas. Atualmente, a globalização das viagens e do comércio de animais e de alimentos de origem animal aumenta ainda mais a disseminação de doenças infecciosas e a velocidade com que são disseminadas no mundo. O uso da terra e a urbanização para acomodar a agricultura e as áreas de vida também modificam os habitats dos patógenos, a ocorrência de hospedeiros e de vetores de doenças e afetam a dinâmica de transmissão de infecções ao ser humano. E essa distribuição geográfica dos vetores e de hospedeiros de doenças, bem como os habitats vivos dos micro-organismos, também é afetado pelas mudanças climáticas e pode potencialmente aumentar a disseminação desses patógenos globalmente. O aumento de contato entre seres humanos e animais por meio de caça, criação de animais, mercados úmidos e comércio de animais exóticos favorecem também o transbordamento de patógenos zoonóticos. E sobre o transbordamento zoonótico, como isso acontece, nós temos um vídeo aqui no canal só sobre isso, que é bem legal, depois confere lá. Espera-se assim que a propagação de doenças infecciosas aumente devido às atividades humanas e seus efeitos no meio ambiente. Epidemias e pandemias também ocorrerão com mais frequência e representarão novos desafios para a saúde pública. E para controlar a transmissão de transmissores, por exemplo, transmitidos pela água, como a cólera, a Organização Mundial da Saúde lançou um programa de água, saneamento e higiene nos países em desenvolvimento. E esse programa enfatiza o fornecimento de fontes seguras e limpas de água, infraestrutura de saneamento eficaz e práticas adequadas de higiene. E lembrando que outra doença que também é transmitida pela água, que nós já temos uma live detalhada sobre ela, é a esquistossomose. Confere lá esse vídeo também, que é bem legal. A implementação dos programas de vigilância global para a detecção rápida do derramamento de patógenos de animais para o ser humano, ela é de primordial importância. E o conceito de One Health, ou saúde única animal, saúde única, promove a saúde ideal para o ser humano, para os animais e para o meio ambiente. E se você quiser saber mais sobre o One Health, na saúde única, comenta aqui nos vídeos, quem sabe no futuro a gente traga um vídeo para falar sobre esse tema aqui no canal. Os efeitos ambientais decorrentes do uso da terra, da urbanização e mudanças climáticas podem aumentar o risco de transbordamento de patógenos para o ser humano, e isso demonstra a importância da gente ter uma abordagem integrativa, que nós desenvolvemos métodos que façam um olhar tanto para a saúde do animal, quanto para a saúde do ser humano, quanto para a saúde ambiental. E isso é principalmente feito por meio da vigilância de zoonoses. As zoonoses, por exemplo, virais, constituem uma ameaça particularmente grave para a saúde pública, uma vez que os vírus estavam nas origens das grandes pandemias mais recentes. E assim é importante avaliar o risco de transmissão de vírus também entre espécies de outros animais para o ser humano. Porque a riqueza viral associada às espécies animais pode também predizer o potencial zoonótico desses vírus afetarem a nós mamíferos e a nós seres humanos, mas eles ainda não nos afetam. Então nós estamos estudando previamente. O tempo de início e o patógeno que causará a próxima pandemia são imprevisíveis. Portanto, os planos de preparação para as pandemias enfatizam que as intervenções não farmacêuticas devem ser implementadas primeiro, para controlar a transmissão humano-humano do patógeno. Idealmente, essas intervenções incluem controle adequado da propagação da infecção, de modo a evitar a ruptura social e econômica. E isso inclui várias ações, do controle zoonótico, do controle do vetor e várias outras ações. E se você gostou desse vídeo, nós vamos deixar aqui indicado para você assistir o vídeo na qual nós fizemos uma live, falando mais sobre o avanço global da zoonose, como isso pode criar uma nova pandemia. Vejo vocês nesse vídeo. Até mais!